Olá pessoal, dando continuação aos nossos estudos sobre a evolução do modelo atômico, iremos falar um pouco sobre o modelo atômico de Rutherford, né? O modelo atômico de Rutherford, ele surge a partir do aprimoramento do modelo anterior a ele, que era o modelo atômico de Thomson. E ele foi proposto em 1911 e ele propõe que o átomo apresenta um núcleo, né, de carga positiva e massa concentrada. Os estudos de Rutherford chegaram à conclusão que o núcleo atômico ele é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o próprio átomo. Rutherford ele chegou à conclusão que a massa do átomo ele está praticamente toda concentrada no núcleo. E o restante do átomo ele é preenchido por um espaço vazio no qual circulam os elétrons, né? Essa região chamada onde circulam os elétrons é chamada de eletrosfera. Os elétrons eles estão em órbitas circulares ao redor do núcleo, como vocês podem observar aqui nesses desenhos esquemáticos que tentam reproduzir, né, a estrutura do átomo. O modelo atômico de Rutherford ele é semelhante a um sistema solar. O núcleo ele seria o Sol e os elétrons seriam como os planetas que orbitam ao redor do núcleo. Então nós temos a massa do átomo toda concentrada no núcleo, um núcleo composto por cargas positivas chamadas de prótons e uma carga, né? Uma carga nuclear neutra, que no caso vai ser o nêutron, que dá estabilidade ao núcleo do átomo, impedindo que ocorra o colapso do núcleo e o átomo ele se desfaça. Então, nesse desenho tridimensional nós vemos aqui o núcleo tá representado e aqui esses desenhos, né, eles representam a órbita de cada elétron que circula ao redor do núcleo, tá? Tem esse outro exemplo aqui em 2 dimensões que você pode visualizar com a mesma coisa. Então, vamos analisar agora o experimento que Rutherford realizou para que ele chegasse a essas conclusões que ele chegou para elaborar o seu modelo atômico. Então, o experimento de Rutherford ele foi realizado por alguns dos seus alunos, tá? E interpretado posteriormente por Rutherford, né? O experimento de Rutherford ele ocorreu da seguinte forma: já tinham descobertos alguns elementos químicos que tinham uma capacidade de emitir cargas radioativas, cargas alfas com carga positiva. Então, para o modelo atômico de Thomson, o átomo era uma esfera maciça, né, recheada de cargas positivas e cargas negativas. Então, o experimento de Rutherford visava verificar a veracidade do modelo atômico de Thomson. Então pegou-se uma lâmina de ouro, né, formada de átomos de ouro, bastante fina, e a essa folha, então nós temos a folha de ouro e nós temos aqui um filme fotográfico sensível à irradiação. Então esperava-se, a expectativa do experimento de Rutherford, baseado no modelo atômico de Thomson, que a maior parte das partículas positivas emitidas elas batessem na folha de ouro e elas ricocheteassem no filme aqui na parte de frente, da frente. Mas ao contrário do esperado, o que ocorreu foi que a maior parte das partículas radioativas com carga positiva elas atravessaram a folha de ouro como se fosse uma peneira. Então, a partir da interpretação do experimento, Rutherford propôs o seu modelo atômico. Então, ele observou o seguinte, que pouquíssimas partículas, elas refletiram na folha de ouro e a maior parte passou. Então, só existe uma justificativa. O átomo, ele possui um núcleo, na qual ele concentra toda a sua massa, e a maior parte do átomo, ela é vazia, e ela é preenchida pelos elétrons. Então veja que os núcleos atômicos eles não chegam a se encostar. O que se encosta é a interação entre os átomos, a interação ocorre entre as eletrosferas e não entre os núcleos. Então por isso explicaria porque as partículas atravessam a folha de ouro.
quando elas passam de forma reta, atravessando a eletrosfera, e elas passam direto. As partículas positivas, quando elas vão de encontro ao núcleo, elas são refletidas. Ou quando passam próximas ao núcleo, elas são desviadas, sofrem um pequeno desvio. Então, a partir desse experimento, Rutherford ele propõe o seu modelo atômico, na qual ele postulou que a massa, né, os prótons, estão localizados em uma determinada região, da qual ele chamou de núcleo, tá? E ao redor do átomo estão os elétrons com carga negativa. Posteriormente vai se descobrir que o núcleo que é positivo não atrai os elétrons, porque existe outra partícula subatômica chamada nêutron que estabiliza o núcleo e os elétrons não são atraídos para o núcleo atômico. Tá bem? Encerramos esse modelo atômico aqui. Numa próxima aula iremos falar sobre o próximo modelo atômico. Um forte abraço e até a próxima aula.